no caso, né, descendente de Abraão, mas ele, por uma estratagema da sua mãe e da sua irmã mais velha, Miriam, ele acaba sendo criado no palácio de Faraó como príncipe do Egito, filho da filha de Faraó, instruído em toda a ciência do Egito, e mais tarde ele foge, ele vai para o deserto, ali Deus quebranta Moisés e o chama para ser o libertador do povo, do cativeiro. Capacita Moisés com sinais, maravilhas, com poder, e Moisés então arranca o povo do cativeiro com mão forte, braço estendido, e Deus opera maravilhas através de Moisés, dá a ele no Monte Sinai os 10 mandamentos e toda a legislação contida no Pentateuco. Nós temos os primeiros 5 livros da Bíblia, que é chamado Pentateuco ou Torá, Torá no hebraico, Pentateuco para nós. Os primeiros 5 livros são escritos por Moisés. Por isso ele é conhecido como libertador do povo e legislador, porque ele traz as leis conhecidas como a lei de Moisés, que são as regras que estão na Torá, nos primeiros 5 livros. Moisés é substituído por Josué, que conquista toda a terra de Canaã, aliás, não toda como Deus queria, mas grande parte da terra de Canaã. Ele é conhecido então como conquistador, ele introduz o povo na terra e estabelece ali. O que se segue vem o período dos juízes. Esse período vai durar mais ou menos 300 anos. E ali tem uma coisa curiosa, o povo peca, o povo é punido, Deus ele se arrepende, Deus levanta um juiz para libertar, ele é liberto, restaurado, torna a pecar, torna a cair e vai naquele ciclo. Isso dura mais ou menos 300 anos. Até que o último juiz, que foi Samuel, que era profeta também, ele, a mando de Deus, vai ungir os reis. O povo queria um rei, não queria mais ser governado por Deus através dos juízes. É aquela velha história, né? Nós sempre queremos imitar as coisas que nós vemos, sem pensar muitas vezes que Deus tem algo melhor para nós. Por isso, irmãos, nós temos que aprender com a história do povo de Israel. Deus dá Saul, que era no início um moço muito qualificado para isso, mas Saul desobedece a Deus, governa 40 anos, Deus erradica toda a descendência e passa para Davi. Deus unge a Davi e vai estabelecer então a casa de Davi. Davi governa também 40 anos, depois Salomão, seu filho, que vai edificar o primeiro templo, ele assume. Salomão, no final da sua vida, se desvia dos caminhos do Senhor, com idolatria, coisa que Deus abominava, e o resultado que Deus diz que vai dividir o reino em 2 reinos, o reino de Israel em 2 reinos, o reino dos hebreus em 2 reinos, e isso ocorre no governo de Roboão. Logo que o filho de Salomão assume Roboão, Deus divide o reino por volta do ano 935 a.C., ele divide o reino em 2 reinos. O reino do norte, que ficam as 10 tribos, e no reino do sul, 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Jesus é da tribo de Judá, ele é descendente da tribo de Judá, ele vem do reino do sul. Paulo era da tribo de Benjamim, também do reino do sul. Por quê? Porque do ano 935 até 722, o reino do norte ele foi de mal a pior. Começou com Jeroboão, e Jeroboão se desviou dos caminhos do Senhor, e com raras exceções, o reino do norte foi um reino idólatra. Foi um reino que pecava gravemente contra Deus. Deus tolerou do ano 935 até 722. Deu mais de 200 anos, Deus mandando profetas e dizendo, olha, se arrependam, mudem, porque senão eu vou destruir. Eu vou punir. E nós temos lá no Reino do Norte 2 grandes profetas que foram Elias e Eliseu. Eles profetizaram no Reino do Norte, que tinha o nome de Israel. O Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, tinha o nome de Judá. Daí vem a palavra judeu.
Judeu vem de Judá. Antes eles eram conhecidos como hebreus. O reino de Israel era conhecido como hebreu, o povo hebreu, né? No tempo de antigos, ele é conhecido como hebreu. Mas as 10 tribos não ouvem a voz do Senhor, até que Deus, se irando tanto, manda então Sargão II, rei da Síria, no ano 722 a.C., ele conquista a capital do Reino do Norte, que é Samaria, e liquida com todas as cidades. E o que ele faz? Ele pega aquele povo que sobrou, os que sobreviveram, e espalha-os lá para outros países, e traz povos de outros países e coloca ali. Dali é que vem a origem do povo samaritano. Por quê? Porque eram povos que habitavam em outras regiões do mundo e que foram trazidos pelo rei da Síria e colocados ali, que não falavam o hebraico. Mas alguns poucos povos, alguns poucos habitantes de Samaria fugiram para as cavernas, para os montes, aqueles mais pobres que moravam no campo, e depois eles voltaram. E aí virou aquela mistura daqueles poucos judeus com esses povos que vieram de outras raças e que passaram a ser samaritanos. Por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos, porque os samaritanos eram uma mistura de povo. Essa é a razão histórica. E essas 10 tribos, elas são espalhadas pelo mundo. Por isso é que nós temos judeus de todos os tipos. Nós temos judeus africanos, porque uns foram lá para a Etiópia, são judeus de pele escura. Eu mesmo conheci agora em Barueri um judeu africano, e conheci também uma judia, ela estava lá, bem branquinha, europeia, né? Ele era descendente europeia. Olhinhos azuis, e aquele outro, um homem de cor, baita de um homem, o nome dele é Ebenezer, Eben-Ezer, o nome dele. Então, ele me disse que ele era judeu etíope. Assim como os judeus russos são clarinhos, de olhos claros, então você tem judeu japonês, judeu de todo tipo, porque as 10 tribos foram espalhadas. Foi nesta ocasião. Depois já se reuniram em Israel. O Reino do Sul continua. Lá de 935 a.C. até 586 a.C., quando também, depois de pecarem gravemente contra o Senhor mandar profetas como Jeremias e outros a advertir o povo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, destruiu o Reino do Sul, ou seja, o Reino de Judá, capital Jerusalém, destruiu Jerusalém, e o primeiro templo que Salomão construiu, levou todos aqueles vasos de ouro, acabou com tudo aquilo, levou preso o rei Jeoiaquim, e nesta leva foram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel e seus amigos eram adolescentes quando foram levados escravos para a Babilônia. E ali Deus vai usar Daniel e vai colocar Daniel como o primeiro ministro do reino do grande império da Babilônia no tempo de Nabucodonosor. Após 70 anos de cativeiro, irmãos, eles voltaram e reconstruíram a cidade de Jerusalém e o segundo templo, como eu já falei, sob o comando, em 3 levas, sob o comando de Esdras, Neemias e Zorobabel. Isso você pode achar no livro de Esdras e no livro de Neemias, esta história. Como também no livro de Esther você vai encontrar a história do povo no cativeiro. 400 anos de história seguinte. Nesses 400 anos, depois que eles voltaram do cativeiro da Babilônia, presta atenção, aquelas 10 tribos ficaram dispersas desde o ano 722 a.C. Portanto, eles ficaram mais ou menos 2.600 anos dispersos pela terra, quando se voltaram a integrar o povo de Israel. Nesses 400 anos seguintes, nós vemos o povo de Israel sendo conquistado por vários povos ou vários impérios. Primeiro pelos gregos, sob o comando de Alexandre o Grande. Alexandre vai espalhar pelo mundo inteiro, conhecido da época, a cultura e a língua grega. Isso é muito importante você entender, porque o grego era como se fosse o inglês de hoje.